crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cante assim agora. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Querido Deus eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, que veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo e morreu por nossos pecados. E aqui estamos reunidos, Pai, para participar da Santa Ceia do Senhor, em lembrança daquilo que o Senhor fez por nós no Calvário. Ó Deus, receba o nosso louvor, recompense a estada de cada um aqui, a vinda de cada um aqui, Pai. E aqueles que não vieram, ó Deus, por negligência, que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração deles, que eles possam tomar uma posição, se posicionar, ó Deus, em estar na Tua casa, Pai, porque aqui é o melhor lugar, Pai. E aqueles, ó Deus, que quem sabe não estão bem, não vieram, que o Senhor dê a cura, Pai, que o Senhor visite no seu lar, dando essa mesma atmosfera, a paz do Senhor no coração de cada um. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Ficamos felizes por aqueles que puderam vir e gostaríamos que aqueles que não puderam vir tivessem vindo, né? Mas que Deus possa tratar com cada um e pôr esse desejo no coração de estar na casa de Deus. Nós vamos ler as Escrituras em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17, versículo 32. Agradecemos os irmãos da Barra Funda que estão aqui para participar da ceia conosco, tendo em vista que a semana que vem eu estarei viajando na reunião do pastor e também no casamento do meu sobrinho. Mas somos agradecidos, né, que Deus sempre tem o seu povo, né? Ele sempre está salvando, resgatando vidas. E como diz a Bíblia, que aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoará. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, diz assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante, né? Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e matava. Assim feria o teu servo leão como urso.
Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Oremos uma vez mais, querido Deus, que o Senhor possa, com o teu grande Espírito Santo, nos ungir para transmitir a tua palavra, que ela possa ser de ânimo, ajuda e crescimento espiritual de cada um de teus filhos, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero dar um título a essa nossa meditação, que é reconhecendo a sua identidade. E como um contratítulo, versos, que poderia dizer identidade versus amnésia, porque a pessoa que tem amnésia, ele às vezes nem sabe quem ele é, esquece, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, não sabe quem é o filho, não sabe quem é a esposa, ele esquece de tudo. Mas eu quero me prender mais nesse tópico, reconhecendo a sua identidade. Nós reconhecer quem nós somos. Você veja, conhecida bem a história de Davi, ele ainda era um moço, e Saul era o mais alto de todos eles ali no exército. E quando seu pai Jessé mandou ele levar algumas uvas passas, algum alimento ali para os seus irmãos, como também para o rei, e ver como é que estava a guerra, ele foi como um garoto, como podemos dizer, levar mantimentos, porque ele não tinha idade ainda de estar na guerra, no combate. Mas Davi tinha uma coisa que podemos dizer que a maioria, ou quase todos eles, não tinham. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Como a Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus. E ele sabia disso. E ele levava na sua bagagem as suas experiências que ele tinha tido. Nós sabemos que enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele tocava a sua harpa e louvava a Deus. E nós somos bem conhecedores que o louvor atrai a presença de Deus. Através do louvor, a pessoa pode receber a cura. Através do louvor, a pessoa pode se converter. Através do louvor, o diabo é repreendido, é expulso, porque ele não suporta ficar em um ambiente divino. E enquanto Davi louvava a Deus ali, cuidando das suas ovelhas, a presença de Deus estava junto a ele. Por isso, irmãos, eu estava ali sentado e pensando a necessidade realmente de nós nos identificar, ou seja, de nós nos conhecer. Porque às vezes alguns falham o culto por qualquer coisa. Quando é algo justificado, nós não podemos ir nem a um extremo. Deus não trabalha nos extremos, Deus trabalha no centro. Quando a pessoa não pode, Deus não é um ditador. Deus vai estar com ela lá. Eu lembro que meu pai trabalhava de vigia por muitos anos. E ele sempre procurava nos cultos de ceia, ele fazia capricho, como diz o gaúcho, de trocar com o seu colega. Trocava o horário, para ele estar no culto. Olha, eu não sei se muitos cultos ele faltou, porque ele sempre se programava. Porque ele sabia, do valor que tem o culto de ceia. E se nós nos identificamos como filhos e filhas de Deus,
E a Bíblia diz que todos quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a dúvida? Às vezes um pouco de amnésia, né? Por isso eu digo, se nós realmente ter essa convicção que nós fazemos parte do povo, da nação santa, do povo adquirido, e nós sabemos que o nosso povinho vai estar reunido hoje às 6 horas, e muito mais hoje para participar da Santa Ceia do Senhor, olha, vai ser difícil nós ficar em casa, só se tiver algo justificado, porque eu vou saber, lá vai estar o povo que eu faço parte, louvando a Deus, ouvindo a palavra, glorificando a Deus, tomando a ceia, aí eu vou lá. Por isso que eu estava pensando, orei, que Deus possa, né, pôr esse sentimento em cada um de nós. Se faltar o culto, que Deus possa dizer, olha, você não deveria ter faltado, rapaz. No outro culto a pessoa vai estar ali. Precisamos dessa identificação, e Davi tinha. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi tido como o homem segundo o coração de Deus. E aí muitos podem dizer, né, até para justificar erro, ou então até para ter dificuldade, né, porque eu, quando era mais novo, no início eu tinha dificuldade com Davi, porque ele fez algo muito errado, né? Sim, mas aquilo que ele errou ficou na Bíblia, e ele se arrependeu, e ele pagou aquilo 4 vezes mais. E quando Simei atirava pedra nele, vocês lembram? Ele fugindo do seu filho Absalão, porque ali já era uma colheita dele. Tu fizesse isso ao culto, Davi, eu vou fazer a luz do sol, e a espada não vai se apartar mais da tua casa. Ele se humilhou e disse, é isso, então vou fazer o quê? Continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, se arrependeu, né? Se arrependeu, e quando Simei, né, voltando aqui, ele fugindo de Absalão, atirava pedra nele e fazia poeira, né? Um dos soldados de Davi disse, meu senhor, deixa que eu vou lá e arranco a cabeça desse cão. Quer dizer, o que ele está pensando? Davi disse, não, Deus disse para Simei, atira a pedra em Davi. Quer dizer, ele semeou e eu estou pagando. Quer dizer, mas eu continuo sendo um filho de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não resiste à correção, ele é bastardo e não filho. Mas o filho resiste à correção, a ovelha resiste à correção. Conta-se uma história, né? Que um pastor de ovelhas cuidava, fechava ali o redil, né, diz, né, o local onde ficavam as ovelhas para dormir à noite, cuidava bem, fechava, mas no amanhecer estava lá só as peles de uma ovelha, tinha sido tragada uma ovelha, tinha sido abatida, e ele pensava, mas que coisa, eu fechei, nada entrou, nada saiu. Aí de novo ele pensou, já sei. Fez as ovelhas passar uma por uma, eu quero ver onde está esse lobo vestido de ovelha. Porque tem, infelizmente tem. E cada ovelha que passava, ele batia o chicote, ela só se encolhia e passava. Certo, pensava, por que estou apanhando, não fiz nada, né? Até que passou o lobo, ele já rangiu os dentes, está aí o lobo. Então o filho, não é? Ele aceita a correção, porque ele não é bastardo, e Davi aceitou a correção, e não é por menos que ele foi tido como homem segundo o coração de Deus. Quando Saul desobedeceu a Deus, né, Deus disse para Samuel,
Saul já se desviou, e eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração. Você veja que o amor de Samuel, a amizade de Samuel por Saul era tanta, que a Bíblia diz que desde aquele dia ele não viu mais Saul. Quer dizer, não se encontrou mais com Saul, porque ficou com pena. Ficou com dó de Saul. Ele sabia, Deus rejeitou, meu amigo, não tem mais o que fazer. E então Deus disse: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Aonde estava Davi? Não era conhecido, não era popular, mas aqui na terra, mas ele era bem conhecido no céu, porque o seu louvor chegava constantemente diante de Deus, e ele sabia quem ele era. Por isso, quando ele foi levar os mantimentos para os seus irmãos e para o rei, e ele viu aquele filisteu lá desaforando o povo de Deus, eu imagino que ele ficou olhando: vamos ver quem vai levantar agora. Quem vai levantar? Quem vai levantar? Ninguém. Não desfaleça o coração, rei. Quer dizer, não desanime. Se ninguém vai, eu vou. Mas tu é muito novo ainda. O teu ânimo é grande, mas você é novo, não tem experiência, e ele é um homem de guerra. Davi disse: deixa eu te contar um testemunho aqui para você entender então por que eu estou dizendo que vou. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, o leão se levantou para pegar minha ovelha, eu fui lá e livrei a ovelha. O urso, a mesma coisa. E aí está, não havia orgulho em Davi, né? Não havia jactância. Ele disse: o Deus que me livrou a minha ovelha do leão e do urso, me dará esse incircunciso filisteu. Quem é ele para afrontar o exército de Deus? Quando Golias se irritou, né, em vendo um guri correndo ao encontro dele, ele disse: sou porventura um cão que venha com pedra ao meu encontro? Quer dizer, uma criança ainda? Vou te dependurar, quer dizer, vou te levantar na ponta da minha lança, para você aprender a não ser atrevido, né? Davi não se esquentou a cabeça. Ele disse: você vem a mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado, e hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso eu chamo de identidade. Saber quem somos. Saber que hoje, domingo, há um grupinho de pessoas de mesma fé que se reúne aqui no tabernáculo para quê? Para louvar a Deus, para tomar da Santa Ceia. Quando o inimigo, porque a Bíblia diz que quando o inimigo se levantar como torrente de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Então é normal o diabo se levantar contra nós. Ele está fazendo simplesmente o papel dele. Ele está fazendo aquilo que é próprio dele, se levantar contra a herança de Deus. Mas quando ele vem, Deus precisa ter homens e mulheres posicionados que levante a mão e diz: não, Satanás, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia. Em nome de Jesus Cristo eu requero meu filho, em nome de Jesus Cristo eu requero meu irmão, porque Deus comprou ali na cruz do Calvário. Irmãos, nós falhamos em ver muitas vezes que sempre que Deus age, Ele usa alguém para agir, para usar. Embora esse alguém tenha um tantinho assim de força, mas Ele vai usar alguém, porque Ele compartilha o seu reino conosco, o seu governo. Nós somos a família de Deus. Às vezes a gente pode pensar em ficar sentado e Deus vai fazer tudo. Por que Deus pede para orar? Por que Jesus ensinou a orar? Por que Jesus disse: batei, batei e abrir-se-vos-á? Ele vai agir através de nós. Você lembra quando
Moisés saiu do Egito trazendo o povo e se viu encurralado com o Mar Vermelho, as montanhas do lado ali. Deus já previamente já tinha feito um caminho no mar, como eu falei um dia aqui. A própria ciência hoje comprova que há um ressalto no fundo do mar. Deus podia simplesmente abrir o mar e dizer: Moisés, diz para eles andar. Mas Deus não faz isso. Como vamos gozar do reino com Cristo se nós não lutar com Ele aqui? Não nos posicionar por Ele aqui? Se nós não nos identificarmos aqui como filhos e filhas de Deus, espera que vai se identificar lá em cima? Mas o que Moisés podia fazer? O que nós podemos fazer é minúsculo. É crer no Senhor Jesus Cristo, é tomar Cristo na sua palavra, é confiar na palavra de Deus, é confiar que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, é confiar que nós não fomos feitos para o inferno, porque Cristo veio e tomou o nosso lugar. É isso, é minúsculo. Imagina você, Deus, através de Moisés, tirou o povo de Israel, mandou a última praga, tirou o povo de Israel do Egito, enviou a última praga, que foi a morte dos primogênitos, e com isso, Faraó disse: vão embora, vão embora. Mas quando Israel saiu, ele pensou: mas eu deixar esse povo ir? Me causaram um estrago danado, eles não têm nada na mão, são simplesmente amassador de barro, mas como pude fazer isso? Quem sabe Faraó pensou. Estão levando ouro daqui, estão levando presente e deixaram a mortandade dos primogênitos. Vamos atrás. Pensa você, irmãos. Isso é para nós lembrar e saber quem somos, filhos e filhas de Deus. O que nós podemos fazer é minúsculo, é crer no Senhor Jesus e Ele vai agir por nós. Eles saíram e aí a coluna de fogo guiou aqui, do lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar. Vamos parar. Como é que vamos fazer? Não sei. Não tem barco para atravessar. E olha para trás, lá vem aquela poeira levantando. Às vezes nós pensamos que a nossa luta é grande, que somos provados, mas se coloca vamos dizer assim, no sapato de Moisés. Olha para trás, Faraó vem que vem, com a espada, com carro, carruagem, com cavalo, e ele olhou para frente, o mar do lado da montanha, e para onde? E o povo se desesperou, e Moisés foi clamar. Deus disse: Moisés, por que clamas? Por que está clamando, Moisés? Mas olha aí, Deus, o senhor não está vendo o povo aí atrás? Já está chegando. O que você tem na mão? Eu só tenho a vara. O que você tem na mão? A fé no Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho na mão? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Então usa isso. E admita e assuma que somos filhos de Deus. Que não estamos com amnésia. Mas às vezes a amnésia pega alguns. E se não cuida, pega qualquer um de nós, Aí o desespero vem. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Mas então estenda a tua mão no mar, Moisés, que o resto eu faço. Não te contei, Deus poderia dizer, mas eu já fiz, quando fiz o mundo, eu já fiz um relevo embaixo das águas do mar. É só eu mandar o vento e as águas vão se afastar e vocês passam. Que bom, vai abrir o mar, mas eles estão chegando. Você veja, irmão, se nós for tentar entender como Deus vai fazer isso, aquilo, aí a dúvida entra e aborta tudo. A dúvida entra e aborta. Sim, o Senhor abriu o mar, mas eles vão alcançar nós aí. Mas não tem problema. Deus, quando faz a coisa perfeita. E nessas alturas Moisés já estava bem identificado que ele era um profeta de Deus, e ele tinha o assim diz o Senhor. Deus disse que é para estender a mão, então a vara, então eu vou estender. Esse Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
Às vezes não responde da maneira que nós gostaríamos, mas Ele cuida da sua herança. E o importante é que nós chegaremos lá na glória, todos os identificados, porque nós nos identificando com Cristo, nós nos identificamos com o seu sacrifício. Sabemos que Ele morreu por nós, sabemos que Ele tomou o nosso lugar. E quando começou a chegar perto, né, Israel, o Egito, os egípcios já perdem Israel. Eu acho tão lindo, né? A Bíblia diz que a coluna de nuvem que estava na frente de Israel se deslocou e foi na retaguarda. E era escuridão para os egípcios e claridade para Israel. E se não bastasse ainda, Deus foi lá e travava as rodas da carroça deles. E ia regindo Israel. Você imagina se pudéssemos ter uma câmera, irmão do mar, filmando lá Israel, a mãe dizendo: vamos filho, vamos. Mas não tem problema, estava dia, estava claro para Israel, mas para o Egito estava escuridão. E ainda Deus travando a roda da carroça. Moisés sabia quem ele era, como Davi sabia quem ele era, por isso foi o homem segundo o coração de Deus. Mas por outro lado, se você estudar o reinado de Saul, você vai ver que ele não tinha convicção. Samuel diz para ele: porventura sendo você pequeno aos teus olhos. Olha aí, aonde começa o problema. Porventura sendo você pequeno aos teus olhos, Deus te colocou por rei de Israel, e agora ainda você não obedece? Em outras palavras, né? Ele não tinha convicção. Deus disse através do ministério de Samuel que era para ele. Deus disse: eu tenho lembrado o que Amaleque fez contra o meu povo quando subia do Egito. Vocês sabem, né? Atacou covardemente eles lá, e precisou Moisés subir ao monte e ficar com as mãos o dia inteiro levantadas, intercedendo, até que Israel empurrou eles, né? E Deus se lembrou o que Amaleque fez e disse para sua: agora você vai lá e apaga a memória dos amalequitas do mapa. Foi. Mas como ele não tinha uma identificação com o ministério dele, com a palavra de Deus, o povo disse: Saul, para que isso tanto? Está certo exterminar os amalequitas, mas vamos segurar o rei. E também as vacas magras mata tudo, as ovelhas magras mata tudo, mas essas bonitas aqui, ó, desculpa, eu creio, né? Vamos deixar vivo as vacas gordas, os animais, para sacrificar o Senhor Deus. Saul, se vocês acham, vocês estão vendo, irmão? Se eu não fizer o que o povo pede, o povo vem para cima de mim, sendo tu pequeno aos teus olhos. Por isso que complexo existe dois tipos: o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Os dois são danados. Os dois não prestam. Nós temos que ter a certeza de quem somos. Fracos, frágeis, dependente da graça de Deus, mas temos ao nosso dispor a graça de Deus 24 horas por dia, e chegaremos ali representados por Cristo. Se eu for no arrebatamento, isso, aquilo, não sei o que, medo de morrer. A gente ouve isso de crentes antigos, familiar, sabe, que daí conversa se abre mais, né? A gente crê, né? Mas chega na hora de morrer, tem medo. Mas que medo o quê, gente? Que medo o quê? Medo só é de deixar os queridos, mas no demais, vamos embora. Sem convicção. E ali estava Saul.
Deus disse que era para matar tudo, mas se vocês acham que é para deixar o gado mais gordo, mas os magrinhos pelo menos mata tudo. Leiam lá para vocês verem, eu estava lendo hoje. E Samuel chega e disse: você não obedeceu a palavra de Deus, então Deus te rejeitou para que não seja mais rei do seu povo. Com dor no coração, porque a Bíblia diz: depois disso Samuel não encontrou mais Saul, não viu mais Saul até sua morte, porque tinha dó. E mais ainda, quando Deus disse para Samuel: vai encontrar Saul, porque ele já se desviou, a Bíblia diz que Samuel, vamos dizer, o coitado do Samuel, orou a noite inteira: o Senhor tenha dó dele, tenha misericórdia dele, porque ele amava, era amigo, era o rei. Mas ele não se ajudou, ele não tinha identificação com a palavra, estava com 80% de amnésia. Aí o reinado dele foi varrido. Jonatas, seu filho, que não tinha nada a ver com a bagunça, morreu na peleja também. Mefibosete, o que sobrou, ainda sobrou paralítico, né? Porque a mãe dele fugia e caiu, e ele ficou aleijadinho. Mas graças a Deus, quando Davi subiu no reino, né? Que coisa, né? A família do reinado, vamos dizer assim, rival dele, quando ele subiu no reinado, ele disse: sobrou alguém de Saul de Jonatas, né? Para que eu faça beneficência? Tem um aleijadinho lá em Lodebar, né? Manda buscar ele, que ele vai comer na minha mesa. Eu vou fazer benfeitoria a ele por amor do seu pai Jonatas, que foi um homem pio, um homem justo, e infelizmente morreu na peleja por causa da falta de identificação de Saul. Por isso que Jonatas já sabia, né? Por isso ele era amigo de Davi, fez um pacto: eu sei que você vai subir no trono, meu pai está por enquanto aí, mas eu sei que quando você subir, lembra de mim. E Davi lembrou. Veja, irmãos, vocês estão entendendo? Eu gosto de trazer as histórias bíblicas e aplicar isso para nós, não ser somente contador de história. Sangar, né? Pouco falado de Sangar. Na época que os filisteus, né, invadiam Israel e destruía toda a colheita deles, roubava tudo. Sangar, por certo, olhou pela janela e lá vinha aquele exército de inimigo para roubar os seus mantimentos e levar. Mas Sangar não pensou duas vezes: eu sou filho de Abraão, filho de Isaac e Jacó, filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que prometeu, que nos deu essa terra, que prometeu a bênção para nós, e vem esses incircuncisos para saquear. Não vai ficar assim. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha capacete, tinha o quê? Uma guilhada de boi. Uma guilhada de boi, nós, no nosso tempo, usa-se açoiteira, né? Mas existe a guilhada de boi, que é uma madeira com uma ponta pontiaguda para tocar o gado. Ele pegou aquilo e desceu-lhe a lenha nos inimigos. Aqui vocês não botam a mão. Aí eu te pergunto: foi a força de Sangar? Um homem com uma madeira na mão contra mais de 600 homens, porque a Bíblia diz que ele matou 600, e fora os que correram. Vocês estão pegando, irmãos, que o que nós podemos fazer é pouco, mas Deus unge aquilo. Deus unge a minha fé, Deus unge a tua fé, Deus unge a sua palavra e faz de nós homens e mulheres vencedores. O que Moisés podia fazer? Estender a mão. O que Josué podia fazer?
rodear a cidade 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas, e daí depois o que mais? Gritar. O que Gideão podia fazer? Rodear o arraial dos midianitas e quebrar o cântaro, né? E gritar. Foi o que ele podia fazer. E ele fez. O que Josafá podia fazer quando 3 reinos vieram ao seu encontro? Dobrar o joelho e dizer: ah, Senhor Deus, as nações que o Senhor não deixou nós destruir, agora eles vêm contra nós para varrer a nossa memória do mapa. Eles nos dão um pago, Senhor. Ele podia abaixar, dobrar o joelho e clamar a Deus, porque ele sabia que ele tinha um Deus para responder. E mais ainda, Senhor, em nós não há força, porque são 3 reinos contra eu, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, a nossa esperança está posta em Ti. O que ele podia fazer? Não demorou muito que Deus enviou o profeta e disse: essa peleja não é de vocês. Josafá pediu meu socorro, então eu vou em busca. Não se preocupe. Deus disse que vai pelejar essa peleja. O que Josafá podia de novo fazer? É crer. Então, se essa peleja não é nossa, então o que nós vamos fazer? Vamos mudar a estratégia de guerra. Os armados vai para trás, e os levitas, os cantores, vêm para frente. E vamos cantar, e vamos louvar a Deus, e vamos engrandecer, porque Deus disse que a peleja não é nossa. E a Bíblia diz que no momento em que eles louvavam, Deus pôs emboscada. Isso é identificação, nós ver o que Deus fez, saber que ainda Ele segue fazendo. Lembra do filho pródigo? Vou terminar com esse aqui. O danado estava com uma amnésia bem profunda. Para começar, não valorizou a casa do pai. Para começar, nada estava bom que o pai fazia. O pai era quadrado, não estava bom na casa do pai. E assim muitos tomados de amnésia: não está bom na igreja. Não vou na igreja hoje, eu vou deitar aqui no sofá. Pai, é o seguinte, o senhor sabe, já sou bem grande, né? O senhor me dá a minha parte aí. Vamos já fazer a partilha em vida. O pai: mas para que, filho? É que o senhor sabe, eu quero a minha parte. Eu acho melhor eu cuidar das minhas coisas. Se tu quer. E o pai teve que, por certo, vender um pedaço, dar o dinheiro para ele, e ele sair com a bolsinha de dinheiro. Faceiro, né? Mas foi enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, era festa. Mas de repente acabou o dinheiro, acabou os amigos, e aí veio uma fome naquela terra. E agora, o que eu vou fazer? E a pior coisa para um judeu era cuidar de porcos, né? Porque o porco era um animal imundo para eles, né? O que eu vou fazer? Chegou lá num senhor que tinha propriedades e disse: olha, o que eu posso fazer é o seguinte, deixar você cuidar os porcos lá e eu te dou alguma coisinha. Se quiser. Não tenho o que fazer, eu vou para lá. E a coisinha que ele ganhava era tão pequena que não conseguia nem comprar comida o suficiente. Estava anêmico. Desejava comer das bolotas, das lavagens que dava para os porcos. Mas de repente eu penso que o pai, a mãe, com os joelhos dobrados em casa, diz: Senhor, o que é do meu filho? Manda o teu anjo em busca do meu filho, eu preciso dele, a saudade está apertando. E o anjo fez com que a amnésia dele fosse embora. E ele lembrou: mas o que eu estou fazendo aqui?
Alguém pode ter amnésia, ido embora e lembrar, mas o que eu estou fazendo em casa hoje? Ou o que estou fazendo nessas companhias aqui? Eu não faço parte desse povo, eu faço parte da nação santa, do povo eleito, o povo adquirido de Deus. Quantos dos jornaleiros do meu pai, o menor dos empregados, tem abundância, e eu aqui nem comida tenho? Vou voltar e vou pedir perdão e vou dizer para ele: não sou mais teu filho, mas deixa eu ser pelo menos um empregado. Mas quando um filho volta à casa do pai, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Pai, pequei contra o céu e perante o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faça um dos teus empregados. Não, que história é essa, rapaz? Você é meu filho ainda, você só perdeu a identidade, você não tem mais nem o anel da família. Traga um anel para ele, traga uma vestimenta para ele, e hoje é feriado na fazenda, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Isso não é só uma história, isso é Jesus contando a parábola para mostrar para mim e você o nosso valor. Qual o valor temos diante de Deus? Mas o problema às vezes é aquele filho que está em casa, né? E foi o que aconteceu. O outro, voltando lá da fazenda, ele escutou: mas que barulho de música é essa, gente? Que de história é essa de festa na segunda-feira? Oh, você nem imagina, teu pai está feliz, o teu irmão, aquele teu irmão lá, sabe, que tinha ido embora, voltou. Aí ele disse: não vou entrar não. Eu que estou contigo, pai, o Senhor não me deu nunca nenhum cabrito para mim festejar com meus irmãos, e esse teu filho aí, não era irmão dele, né? E esse teu filho que esmanjou tudo, agora chega aqui, o senhor mata o bezerro cevado? Eu não vou entrar, vai, coma vocês. Mais um com amnésia. Um com amnésia cuidando dos porcos, e um com amnésia em casa. O pai disse: mas meu filho, o que é meu é teu. Eu não tinha que te dar nada, era teu. A hora que você quisesse, pegasse o cabrito, pegasse o bezerro e matasse e festejasse com teus amigos, meu filho. É teu. Aí eu penso que ele entrou meio burrento, né, olhando de canto, né? Mas graças a Deus, irmãos, que Deus nos acorda. E eu quero que você agradeça a Deus por saber quem você é. Não é simplesmente mais um de Sarandi caminhando, mas é um filho, uma filha de Deus, comprada pelo sangue de Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos dar uma gostosa salva de palmas para Jesus Cristo. Louvado é o teu nome, Senhor. Ó Deus, quando lembramos dessas coisas, ó Pai, o fardo torna-se leve, porque somos teus filhos, ó Pai. Aleluia. Glorificado é o teu nome para todo sempre, ó Pai. Sacode, Senhor, desperta todos os nossos irmãos, ó Pai, para que num dia desses possamos estar contigo, festejando nas bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos cantar um hino com o irmão Ezequiel, com o irmão Lindomar, quem